Eu sou o João Vitor Vettorazzo, faço parte do Instituto E3S e no vídeo de hoje irei explicar brevemente como funciona o uso geral dos Result Trackers. Bom, os Result Trackers são ferramentas que possibilitam a gente a visualizar em um gráfico semelhante a esse daqui determinados parâmetros que vão sendo mostrados para a gente ao longo da simulação. Então, o que isso significa resumidamente? A gente vai escolher um parâmetro, ou melhor dizendo, uma resposta ou um resultado que a gente quer avaliar. Selecionamos a entidade geométrica, e aqui é muito importante porque cada Result Tracker vai carregar a sua entidade geométrica. Então, nós podemos selecionar corpos, faces, pontos e arestas e colocamos na nossa análise para rodar. E assim, uma vantagem da gente usar os Result Trackers é que conforme a simulação vai sendo calculada, a gente vai tendo um ponto aqui. Então, a cada cálculo que o software for fazendo, ele vai mostrando para a gente, ele vai compilando essas informações em um gráfico semelhante a esse. Então, nesse caso aqui, a gente tem um gráfico de velocidade total em função do tempo que a análise foi sendo rodada. E os Result Trackers, eles são muito úteis porque como a gente consegue ver eles ao longo da nossa simulação, a gente consegue identificar se está tudo correndo conforme o planejado. E caso a gente perceba que os resultados não estão conforme a gente esperava, a gente pode interromper a nossa solução, revisar o nosso modelo e colocar ele para rodar novamente. E também, outra vantagem deles é que, por nós conseguirmos fazer essa seleção de pontos e nós conseguimos efeitos mais locais. Então, uma geometria onde tem muitos corpos, por exemplo, a gente quer avaliar um determinado parâmetro para algum corpo em específico, para algum conjunto de corpos de uma forma individual, para poder estar comparando ele. Então, essa ferramenta, através desses gráficos aqui, a gente consegue entender melhor esse comportamento. Os Result Trackers hoje estão disponíveis na nossa análise estrutural padrão. Conseguimos ver os deslocamentos totais e direcionais, algumas informações de contato e algumas energias também. Nas análises térmicas, nós podemos usar eles para ver os perfis de temperatura. E nas análises de dinâmica explícita, nós temos algumas outras opções, como avaliar a posição, velocidade e aceleração da entidade geométrica que a gente selecionou. Então agora nós vamos passar para o software para a gente ter uma visão melhor do que são os Result Trackers. Bom, entrando aqui agora no software, nós estamos trabalhando com uma análise dinâmica explícita de um funil, onde nesse funil a gente tem algumas esferas sujeitas ao efeito da gravidade. Então o funil está completamente restringido, e as esferas elas vão cair aqui conforme o efeito da gravidade. Então vamos agora ver como funcionam os Result Trackers. Entrando aqui no Solution Information, os Result Trackers vão estar aqui em cima e vocês podem ver que a gente não consegue selecionar nenhum, porque a gente já está com a nossa análise rodada. E é muito importante que vocês se lembrem que o Result Tracker só pode ser colocado na análise antes de você rodá-lo, porque você vai justamente capturar os resultados ao longo da solução. Então aqui a gente não vai conseguir colocar nenhum. Por isso eu vou clicar com o botão direito, vou dar um Clear Generated Data para limpar a nossa análise e agora a gente pode colocar esses Result Trackers. Vamos primeiro colocar um Result Tracker de velocidade. Então, comumente a gente vai aqui selecionar o corpo, mas como vocês podem ver, mesmo selecionando o corpo aqui e clicando em Apply, eu não consigo selecionar, porque os Result Trackers associados a velocidades, a deformações, a tensões, ele está associado a nós. Então, o que nós temos que fazer é vir aqui no filtro de seleção e selecionar a opção Node. Na hora que a gente selecionar o Node, a nossa malha vai aparecer e nós podemos pegar um nó qualquer. Vou pegar o nó dessa esfera aqui. E vamos ver a velocidade direcional no eixo Z, que é o eixo onde está atuando a gravidade.
Vamos também colocar um Result Tracker de energia cinética. E aqui nós podemos selecionar o corpo como um todo. Então, voltando ao filtro de seleção aqui, Body, né, que é o corpo. Nós conseguimos selecionar um corpo. E a gente também consegue colocar esses Result Trackers para vários corpos. Então, vamos colocar um outro de energia cinética nessa outra esfera aqui. Então, a gente vai ter a informação dessas duas esferas agora. E, por fim, vamos colocar um Result Tracker de energia de força de contato. Vamos analisar a força de contato dessa esfera aqui. Agora que a gente já selecionou os Result Trackers que a gente queria estudar, a gente pode rodar a nossa análise. E agora que a análise já está rodando, a gente pode clicar no Result Tracker, que ele vai mostrar um gráfico para a gente. Esse gráfico ele vai sendo atualizado a cada cálculo que o solver realizar. Agora que a análise já terminou de rodar, a gente consegue ver certinho como foi o comportamento de energia cinética de uma dessas esferas. Então aqui a gente tem um trecho onde tem um ganho muito acentuado de energia cinética, que é a parte onde ela está apenas caindo, sem entrar em contato com nenhuma outra esfera ou com o funil. Então a gente tem esse comportamento aqui bem aleatório, porque se a gente voltar e analisar os resultados, as bolinhas elas estão, algumas elas quicam, elas rebatem, ricocheteiam, tem um comportamento bem aleatório e bem errático. Então a gente consegue ver aqui também a força de contato. Então a gente tem um período onde as bolinhas estão apenas caindo, então não tem nenhum contato. Ela acaba entrando em contato com o funil, depois ela volta a entrar, fica ao ar livre, né? Depois ela entra em contato. Então é um comportamento bem aleatório, bem errático. Conseguimos também ver aqui, né, a velocidade, como o eixo Z ele aponta para cima, então a velocidade dela caindo aqui é negativa também. Um comportamento bem aleatório e bem errático. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês a entender como é o uso geral desses Result Trackers. E eu deixo como sugestão, caso vocês queiram entrar mais nesse mundo da simulação e entender um pouco mais, eu deixo como sugestão vocês fazerem o nosso curso básico de FEA, disponível no nosso site. E caso vocês queiram também estudar um pouco mais sobre a dinâmica explícita, nós temos também o curso de análise dinâmica explícita, onde você vai aprender a fazer essas análises um pouco mais detalhadas. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês num próximo vídeo. Até mais! Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.